Boa noite, seja bem-vindo ao Fora do Jogo. Na próxima hora vou dar-lhe todas as notícias da atualidade desportiva. Temos como primeiro convidado alguém que representa um clube que é o mais velho do concelho de Vila Nova de Gaia. Tem tantos anos como o cineasta Manuel de Oliveira, 104, e preside este clube desde 1996. Chama-se Aurélio Moraes. Boa noite, Presidente. Boa noite. Como é que decorreram as comemorações deste marco tão importante, 104 anos de vida do Futebol Clube de Gaia? Correram bem, correram dentro da expectativa. Logicamente que num período de dificuldades financeiras, num período já de crise, ficaram um pouco aquém do que pretendíamos, mas mesmo assim ficaram dentro das expectativas. O clube foi falado, conseguimos transmitir a ideia de que realmente pretendíamos e portanto estamos satisfeitos com o que foi feito. É importante mostrar ao mundo, digamos, que o Futebol Clube de Gaia está vivo? Sem dúvida, e temos dado provas que efetivamente o Gaia está vivo, está pujante e o futuro com certeza que dirá a realidade do Futebol Clube de Gaia. Que iniciativas foram levadas a cabo para comemorar esta data? As iniciativas os eventos começaram com um jantar no início do ano, em fevereiro de 2008, um jantar esse de apresentação do evento, e depois durante o ano... Fevereiro de 2008, Presidente. Durante o ano 2008, participamos em vários eventos desportivos do concelho de Gaia. Alguns deles até faziam parte da campanha desportiva da própria Gaia Nima, e o Futebol Clube de Gaia esteve sempre presente e acabou por ser interessante e ser bonito. Portanto, às comemorações do 100º aniversário, não é? Do 100º aniversário, exatamente. Eu referia-me ao 104º. O 104º já passou, nós vamos agora para o 105º. Exatamente. O Futebol Clube de Gaia vai fazer 105 anos em agosto deste ano. Claro. Por isso, neste momento, não temos ainda nada preparado, não é? Exato. Mas com certeza que pelo menos um jantar de gala do encerramento da atividade, que simultaneamente se comemorará também os 105 anos, não vamos deixar de o fazer. Mas para já é o único evento que está pensado, não é? Exato. Como é que está a saúde financeira do Gaia nesta altura? A saúde financeira do Gaia, a exemplo de todas as coletividades da nossa natureza, não está boa. O clube tem dificuldades, o clube tem um passivo que pretende regularizar. O passivo do clube ronda neste momento os 350 mil euros. É um passivo que está coberto pelo património do clube. Claro. Por isso é uma situação que mais dia menos dia poderá ser regularizada, não é? É esse o nosso objetivo. Muito pesado, não é? É um fardo pesado, mas vamos conseguindo dia a dia, com a colaboração de todos os gaienses, com a colaboração dos encarregados de educação dos nossos atletas, com a colaboração de algumas empresas, conseguimos resolver a situação do dia a dia. Quantos atletas é que têm nesta altura a competir? Têm a secção de basquetebol, handball, ginástica desportiva e futebol de 7, não é? Exatamente. Quantos atletas aglomeram estas quatro Nós temos modalidades? cerca de 400 atletas federados, nos vários escalões da formação e também nas equipas séniores de handball e basquetebol. Masculinos, exatamente. Equipas essas que são compostas, pela sua grande maioria, por atletas oriundos da nossa formação. Nós continuamos com o handball e com o basquete a competir nos séniores, precisamente para darmos uma possibilidade aos nossos atletas da formação de continuarem a sua atividade no clube. É esse o objetivo. Presidente, pagaram caro o facto de quererem profissionalizar, assim é que é, as equipas séniores de handball e basquetebol? Durante o período em que estivemos a competir na Liga Profissional de Basquetebol e durante os 2 ou 3 anos que também estivemos no topo do handball, foi muito bonito, foi interessante. Não há dúvida que deixou marcas, deixou feridas que ainda não estão cicatrizadas. Não é? E o grande passivo do clube resulta dessa situação. Não é? Como é que se consegue serenar uma casa com tantas dívidas, digamos? Olha, com algum sacrifício, com muito boa vontade de todos quantos trabalham no clube e fazem parte do nosso grupo.
E isso passa também pelos encarregados de educação. Eu insisto sempre que são fundamentais para a sobrevivência do clube. Nós temos 400 atletas e temos também a presença desses encarregados de educação. Os pais são fundamentais no nosso projeto. Uma espécie de complemento do trabalho da direção? Sem dúvida que sim. O trabalho da direção, os grupos de trabalho que estão atrás da direção, todas as modalidades têm o seu grupo de trabalho. E são bastante úteis, são pessoas muito interessadas, e isso leva-nos a pensar que o Futebol Clube de Gaia vai passar por um futuro risonho. Fazendo uma espécie de balanço destes portanto, 1996 até 2012, já vão 16 anos, 16 anos à frente deste clube. Qual é o balanço que pode fazer nesta altura? Olha, o balanço é um balanço de coisas boas, bonitas, e coisas menos boas e menos bonitas também, não é? O que é que realça como sendo o melhor? Olha, o melhor durante a minha presença no clube, logicamente, que é a saúde financeira e também os títulos que vão sendo conquistados. Mas, fundamentalmente, o que eu insisto sempre que bonito é a presença dos nossos miúdos, é a presença daquela grande camada de praticantes que temos, que vão desde os 6, 7, 8 anos até aos veteranos do Gaia, que também neste momento competem também dentro das nossas instalações. Por isso, é ver essa juventude, ver o trabalho que dia a dia é feito, isso é que nos dá também força para pensarmos no futuro, e isso é muito bonito. Presidente, que regras se vê obrigado a implementar no seio do clube para que a diminuição do passivo fosse um objetivo realizado? A regra fundamental também é não gastarmos mais do que aquilo que temos. A experiência de há 10 anos atrás já chegou para nos abalançarmos, não levianamente. Nós avançamos para uma competição de alto nível, mas não levianamente. Na altura tinha um conforto, exatamente, não era? Partimos porque estávamos com suporte financeiro. Entretanto, vêm as dificuldades financeiras, vem a crise não é de 2 ou 3 últimos anos, a crise já começou em 2002, na altura em que o Futebol Clube de Gaia começou a sentir também os seus problemas e obrigatoriamente deixou de participar nessas competições. Não é? Já teve alguma vez vontade de desistir? Já. E o que é que o fez ficar? O que me fez ficar são os amigos que neste momento estão no clube, e eu continuo a dizer que é também toda aquela juventude que nós no dia-a-dia vemos a trabalhar, e se calhar também algum sentimentalismo. São 26 anos do Futebol Clube de Gaia. Havia alguns objetivos que estão a ser atingidos, objetivos esses que têm a ver também com alguma parte do passivo e que me fizeram continuar no clube, porque havia situações em que era uma questão de honra também a serem regularizadas. E tudo isto me fez continuar no clube, e hoje estou com agrado e com muita vontade de servir o clube. É esse, e não de ser servido, não é? Não, exatamente. Nós estamos no clube, eu falo por mim, mas estou no Futebol Clube de Gaia para o servir. E enquanto tiver saúde, força e assim os associados também o entendam, eu estarei no clube neste ou noutro qualquer papel. E o Futebol Clube de Gaia já lhe tirou alguma saúde? Isto é uma questão provocatória. Exatamente, eu não posso dizer que sim nem que não. Os problemas de saúde surgem por variedíssimas razões, mas algumas dores de cabeça e alguma preocupação também foram causadas pelo Futebol Clube de Gaia, mas não é o causador, nem foi o causador dos meus problemas de saúde. Aurélio Moraes, em termos de infraestruturas, o Futebol Clube de Gaia vive sufocado no centro da cidade há meio século. Quando é que acabará este dilema? Esse é um dilema que nós já procuramos há vários anos. Desde 2003, 2004, que nós tentamos, junto do município de Gaia, encontrar um espaço que sirva como alternativa às nossas atuais instalações. Bastante antigas, degradadas, já sem o mínimo de condições logísticas para a prática desportiva, para além dos problemas de outras razões também que existem, mas a transferência das nossas atividades para um espaço novo, mais apelativo, vai nos permitir, com certeza, criar um outro âmbito de concorrentes e de clientes também, não é?
porque o clube está inserido ali a um meio muito fechado e que não tem hipóteses ali de se alargar, seja por onde for. Fechado e precário também, não é? Fechado, precário e será também aquelas instalações, aquele património, não digo as instalações, mas o património, aquele terreno, será talvez em sede própria a única possibilidade que o Futebol Clube de Gaia tem de regularizar o passivo. Nós pretendemos a curto prazo rentabilizá-lo e só podemos rentabilizar depois de mudarmos de instalações. Existe neste momento uma promessa do município, não é? De poderem usufruir do pavilhão das Pedras. Existe neste momento uma promessa que já vem de há alguns anos, que nós acreditamos que vai ser concretizada. O pavilhão das Pedras foi um pavilhão concebido para a realidade desportiva do Futebol Clube de Gaia. E estamos convencidos de que a breve prazo será concretizada a construção do pavilhão e a nossa mudança para aquelas instalações, de toda a nossa atividade, permitindo-nos, como eu digo, rentabilizar o nosso espaço, porque entendemos que é a única forma de, em sede do clube, regularizarmos o passivo. Presidente, é isto que lhe falta para sair, ou pelo menos para pensar numa saída mais descansada? Com o futuro do clube e pelo menos de ombros mais leves pela ausência de dívidas? Eu gostava de sair do clube e pretendo sair do clube pela porta grande. Por isso, o meu objetivo é tentar ajudar a resolver todos os seus problemas. Alguns problemas já foram resolvidos, outros ainda estão por resolver, mas a situação do pavilhão, a situação da nossa mudança de instalações vai nos ajudar a resolver outras situações. E por isso, eu enquanto me sentir útil, eu estarei no clube para ajudar a resolver os problemas. Isso é o meu intuito e é a finalidade com que eu ainda continuo no clube. Com certeza que vai continuar e que vai conseguir também levar o seu objetivo a bom porto. Obrigada, Presidente Aurélio Moraes, pela sua presença no Fora do Jogo e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, nós também. Obrigada. De seguida, apresento-lhe a capa de desporto do jornal Audiência, que estará nas bancas amanhã. Podemos ver que o grande destaque fotográfico deste semanário está relacionado com o grande especial dedicado ao Sporting Clube de Coimbrões, na pessoa do seu presidente, que quer instalações ao nível das conquistas. Descubra connosco toda a dimensão de um clube de eleição, diz na capa de desporto do Audiência, alusivo às 6 páginas dedicadas a este clube de Santa Marinha. No canto superior esquerdo, destaque para o hóquei em patins. Na página 7, Joaquim Leite cumpre a promessa e já inaugurou os novos balneários do Clube Desportivo do Marco. Ainda na capa, mas em baixo, podemos ler uma mensagem do Presidente da Junta de Freguesia de Santa Marinha, que diz o seguinte: na qualidade de Presidente da Junta, cumpre-me felicitar todos os órgãos sociais do Sporting Clube de Coimbrões, assim como todos os atletas, incluindo a secção de basquetebol, que tantas alegrias nos tem dado. Quero também agradecer todo o esforço que têm feito para levar bem longe o nome de Santa Marinha e de Vila Nova de Gaia. É um orgulho para mim, diz Joaquim Leite, como antigo presidente do clube, assim como para todo o executivo, ter na nossa freguesia o clube mais representativo de Gaia. Continuem a dignificar o desporto e o lugar de Coimbrões. As vitórias são sempre o mais importante, conclui o Presidente da Junta de Freguesia de Santa Marinha, Joaquim Leite, neste jornal Audiência que tem um especial dedicado ao Sporting Clube de Coimbrões. São estes os destaques que pode encontrar amanhã na secção de desporto do jornal Audiência, numa banca perto de si. Segue-se agora o espaço onde vamos comentar o fim de semana desportivo com José Cancela Moura. Boa noite, Cancela. Boa noite. Começamos pelo hóquei em patins, em que 8 anos depois o Benfica derrotou o Sporting. É verdade, este resultado é interessante porque o Sporting está muito mal classificado, é um regresso ao fim de cerca de uma década ao Nacional da Primeira Divisão e este resultado foi um 4-3, foi um resultado muito equilibrado, o que contrasta com um derby também que existiu já este ano, que foi o Futebol Clube Porto Sporting, que acabou com uma goleada das antigas, com cerca de 12-0 a favor do Futebol Clube Porto.
O Sporting está numa fase de estruturação interna relativamente à modalidade. Como sabemos, há cerca de uma década, como eu disse, acabou por se ver confrontado com a extinção da modalidade no clube e agora com este regresso, julgo que este jogo acabou por ser surpreendentemente mais equilibrado. Aliás, só mesmo por marcar. Por inaugurar o marcador. O Sporting esteve a marcar e esteve empatado 2-2 e, portanto, o Benfica sofreu bastante para ganhar este jogo e, aliás, ao intervalo registava-se mesmo uma igualdade. O Sporting falhou 2 penaltis, é convém que se diga também isso, e, portanto, houve aqui sempre uma nota de equilíbrio até ao fim do jogo. Eu penso que o Benfica, que, aliás, esteve em destaque o Cacau, que foi uma das aquisições, eu julgo que o Benfica, que a par do Futebol Clube do Porto, vão ser as duas equipas que provavelmente poderão vir a discutir o título, e aliás estão separadas na tabela classificativa por 2 pontos. A semana passada o Futebol Clube do Porto ganhou na Luz por 6-4, como nós sabemos, e a própria Oliveirense, que nós depois poderemos falar um bocadinho a seguir do Futebol Clube do Porto Oliveirense, como também seria nota de registro, a Oliveirense poderá intrometer-se, aliás eu tinha vindo a dizer na isso, luta, poderá haver intrometer-se nesta luta, embora o Valongo, a Associação Desportiva Valongo, tenha sido ou está a ser uma sensação incrível, porque está empatada no terceiro lugar com a Oliveirense com 29 pontos, portanto 3 pontos do Benfica e 5 do Futebol Clube do Porto. Admito que o Oliveirense, como disse no início desta época, na antevisão que fiz da época, o Oliveirense, quando disputou a Supertaça com o Benfica, já deu boas indicações e eu penso que, efetivamente, a par pode intrometer-se nesta discussão com o Futebol Clube do Porto e com o Benfica. Mas, como eu dizia, eu julgo que o próprio Sporting acabou por ditar, no fundo, como poderemos dizer, o derby lisboeta acabou por fazer equilibrar. Eu julgo que o Sporting se suplantou e acabou por fazer um jogo muito atípico relativamente ao que tinha vindo a fazer durante a época. Eu julgo que uma equipa como o Sporting, que regressa agora e que efetivamente se está a estruturar para estar ao nível das melhores, que não será logo nesta primeira época que efetivamente possa fazer grandes feitos, mas este jogo dá indicações muito positivas, pode ser uma grande motivação para o Sporting. De uma melhoria em termos técnicos em relação ao jogo com o Futebol Clube do Porto. O Sporting está num modesto 11º lugar e, portanto, tem pouco mais do que 3, 4, 5 pontos sobre a linha d'água e, portanto, está num modesto lugar, mas acaba, no fundo, aqui por mostrar credenciais e poder, eventualmente, até neste jogo com o Benfica, motivar-se para o que falta do resto da época para fazer um bom campeonato. O certo é que o Sporting passa por uma grave crise, não só no hóquei patins, mas também no futebol. Sim, mas essas questões eu penso que estão absolutamente separadas. Aliás, eu julgo que esta questão do Sporting no hóquei patins é igual àquela que, por exemplo, vive neste momento o Futebol Clube do Porto no basquete. Quer dizer, há decisões que muitas vezes são tomadas com prejuízo dos próprios clubes, mas as modalidades acabam por ser estanques relativamente a estes processos relativos ao futebol. Aliás, como sabem, a SAD do futebol acaba por ter outra dimensão e outro tipo de problemas que não aquilo que tem as modalidades. Isto é uma modalidade amadora, julgo que até a equipa de hóquei patins que está estruturada com 2 ou 3 reforços, mas vem muito dos escalões de formação, ou vive muito dos escalões de formação do Sporting, e portanto eu julgo que isto pode ser uma boa indicação para que o Sporting possa fazer um resto de campeonato mais interessante. Ainda no hóquei patins, como referiu há pouco, falamos do Futebol Clube do Porto Oliveirense, que foi um autêntico hino a esta modalidade com 17 golos marcados. Sim, é verdade, o Futebol Clube do Porto acabou por ganhar por 9-8, mas o resultado também esteve sempre na incerteza até ao fim. Convém aqui dizer que o Oliveirense esteve a ganhar por 3-0, começou o jogo a ganhar por 3-0, curiosamente ao intervalo o jogo estava 7-5 a favor do Futebol Clube do Porto. Eu julgo que a Oliveirense efetivamente só se comprometeu na parte final da primeira parte, onde o Futebol Clube do Porto, depois de estar empatado 5-5, acabou por ter dois golos que marcaram esta diferença e que eu acho que acabaram por dar uma certa gestão ao marcador na segunda parte. O Futebol Clube do Porto depois esteve a ganhar por 9-6 e, portanto, estes 3 golos deram alguma tranquilidade, não a bastante, porque depois houve mais 2 golos da Oliveirense e, portanto, este resultado
denota muito equilíbrio, e eu julgo que aproveitou a equipa que melhor soube, no fundo, procurar os momentos-chave da partida. Eu penso que aqui o momento-chave da partida poderá ter sido essa parte final da primeira parte. Como eu disse, o Oliveirense acabou por se comprometer nesse período, mas julgo que dá muito boas indicações relativamente ao campeonato. Como disse, está em terceiro lugar e poderá, mesmo assim, intrometer-se nesta discussão, porque admito que os jogos de confronto direto entre o Benfica e o Futebol Clube Porto, ou até num ou outro deslize com outras equipas, possa determinar desfechos diferentes. Portanto, acredito que efetivamente no futuro próximo este campeonato venha a ter uma nota de equilíbrio que, por exemplo, não tiveram na última década, com uma hegemonia grande do Futebol Clube do Porto. Equilíbrio teve também ontem o derby, aliás o clássico da Liga Zone Sagres entre Benfica e Futebol Clube do Porto, que terminou empatado a 2 golos, com 4 golos nos primeiros 17 minutos. É verdade, eu julgo que foi um jogo, toda a gente fala do jogo hoje como um clássico. O jogo foi melhor que nos outros anos, e eu gostava até de dar aqui uma nota interessante. Eu julgo que hoje se fala mais nos periódicos e nas manchetes, nas televisões, fala-se mais de arbitragem do que propriamente daquilo que foi o jogo, e eu gostava de dar aqui uma nota. O Pedro Proença foi eleito o melhor árbitro mundial de 2012, o que eu acho que contracena com aquilo que nós vimos ontem no final do jogo. Porque efetivamente, ou melhor, as declarações dos treinadores quase se centraram, e dos dirigentes, exclusivamente na arbitragem. E julgo que esta distinção a Pedro Proença, que vem à margem do jogo, mas que eu não gostaria de deixar passar em claro, ele recolheu 174 votos e, portanto, uma margem larguíssima sobre os árbitros que efetivamente estiveram em segundo, em terceiro e quarto lugares, e alguns deles foram os vencedores nos anos anteriores, e portanto 2010 e 2011, e portanto eu julgo que o Pedro Proença e a arbitragem portuguesa estará de parabéns. É importante que se diga que, por exemplo, nos 15 primeiros lugares só 3 é que não eram europeus, o que significa que há aqui ainda mais mérito, porque há uma concorrência direta com os outros árbitros, e nós sabemos que o Pedro Proença teve um desempenho brilhante na Liga dos Campeões, no jogo do Chelsea com o Bayern de Munique, e também na final do Euro 2012, que foi ele que arbitrou. E, portanto, isto contracena com aquilo que se passou ontem. E o certo é que, relativamente ao clássico, os agentes do desporto optam por valorizar mais aquilo que é negativo. Acho que foi demasiado exagero estar-se a centrar nas questões da arbitragem, porque, para já, é preciso que se diga que o árbitro deste clássico deu um critério largo aos jogadores, e depois é preciso entender que esse critério largo vale para as duas equipas, e portanto admito que efetivamente numa ou noutra situação, aquilo que diz Vítor Pereira, que provavelmente Maxi Pereira poderia ter sido sancionado de forma diferente, ou que efetivamente o próprio Matites pudesse eventualmente ter sido sancionado com o segundo amarelo. Mas também não é menos verdade que, por exemplo, o João Moutinho levou o primeiro amarelo muito tarde no jogo, o próprio Fernando, com uma entrada sobre Gaetan, podia ter também sido sancionado. Quer dizer, eu julgo que o árbitro optou por deixar jogar, e eu julgo que o jogo foi muito bom nos primeiros 30 minutos. Acho que foi um jogo de bastante intranquilidade e nervosismo, que não é hábito, e isso vê-se na própria atuação de jogadores como o Arthur ou como o Elton, numa e noutra baliza, que estiveram extremamente intranquilos e foram dos elementos mais negativos da equipa. Eu julgo que o Arthur, depois daquela oferta que fez para o golo de Jackson Martínez, acabou por nunca mais dar nenhuma tranquilidade à equipa, e depois no outro plano eu até diria que o Benfica também não teve Maxi Pereira, aquele habitual jogador que faz o desequilíbrio ofensivo, que muitas vezes faz, e tem uma segurança defensiva acima da média. Pelo contrário, eu julgo que grande parte das faltas que fez acabaram por revelar esta insegurança do ponto de vista defensivo. Eu julgo que o Benfica, e do outro lado, já agora, o próprio Varela também tem uma nota negativa, porque eu acho que é um elemento em sobrerendimento, viu-se, e fez ainda notar mais aquela falta de James Rodrigues no Futebol Clube do Porto. Na parte positiva, eu destacaria o Matites, o Gaetan e o Garay no Benfica, e
o João Moutinho, o Mangalá e o Alexandre no Futebol Clube Porto. Penso que estas foram as individualidades que sobressaíram. O João Moutinho esteve, de facto, foi o melhor do Futebol Clube Porto e o Matetes foi o melhor do Benfica. O jogo jogou-se bastante ao meio campo e eu julgo que o Benfica acabou, e vamos aqui dizer com toda a propriedade que o Futebol Clube Porto, apesar de não ter a acutilância e não ter alguém que fizesse o desequilíbrio que pertence a James Rodrigues, acabou o Futebol Clube Porto por apresentar, mesmo assim, um meio-campo de luxo com Fernando, Lúcio Gonzalez e João Moutinho. Às vezes acompanhado do Defur, e portanto eu julgo que o Defur foi um elemento que nos primeiros minutos e no primeiro gol do Futebol Clube Porto surpreendeu o Vítor Pereira com a disposição da equipa em campo. O Defur, no fundo, era o quarto médio e acabou por desequilibrar, mas julgo que o Benfica acabou por reagir muito bem e o jogo valeu por aqueles 30 minutos. Eu quero dizer que a segunda parte foi um deserto. Há um lance em que de facto faz a diferença, que é um lance de contra-ataque puro, com o Cardoso a tirar ao poste. Aliás, o Elton ainda defendeu e, portanto, o Benfica poderia ter ganho o jogo. O Futebol Clube Porto também poderia ter ganho. Agora, aqui o que se nota é que eu acho que os jogos Benfica-Porto ou Porto-Benfica cada vez mais têm esta nota de equilíbrio, e que no jogo de ontem o que eu mais realçaria foi, apesar de tudo, o civismo com que as coisas decorreram. Acho negativo, até foram as declarações exageradas dos dirigentes, dos treinadores, acerca da apreciação que fizeram, ou centrar as coisas na arbitragem, que eu acho que isso de modo nenhum acaba por contribuir para provavelmente pacificar alguma da tensão que existe entre os dois clubes. Marcelo Moura, obrigada. Voltamos na próxima segunda-feira. Até lá. Boa noite. Por aqui fica também a primeira parte deste Fora do Jogo. Voltamos já a seguir a um curto intervalo. Até já.